Jorge, de pé, seu Jorge, fique em pé. E o homem ficou em pé, a perna dele uma hora fazia um X, fazia um V, e o homem ficou em pé. E uma coisa que eu fiquei meio encucado alguns dias, depois eu entendi. Ele esticou a mão para mim e disse assim: por que você demorou? Eu não esqueço isso nunca. Eu não marquei nada com ele, eu nem conhecia ele. E o homem ficou bom. Então eu já vi muita coisa. Quando eu estou conversando com pessoas, eu sei se eu estou falando com gente ou se eu estou falando com demônio. Eu fui fazer uma visita com o Hélio, porque o demônio que me recebeu. Ele contou isso para vocês? O Hélio, o demônio que me recebeu. Ele andou comigo no quintal, me levou dentro da casa. Minha casa, não repara não, tudo quebrado. Falei, eu estou vendo. Só tinha uma televisão e uma cama inteira. Aí depois saiu da casa comigo, veio para o lado de fora e ficou em pé. Ficou em pé. Eu, o Wellington e a mulher aqui. Aí ela parou de falar, eu falei assim, agora chegou a conversa, pula para fora. Aí expulsei o demônio da mulher, quer dizer, usado por Deus para expulsar aquele demônio. Essa mulher, ela deitava na estrada de Tinguá ali, tinha que chamar o bombeiro para tirar ela. Ficava deitada no asfalto quente. Outras pessoas foram lá, ela botou as pessoas para correr. Então o evangelho é uma coisa muito... Eu já vi muita coisa, não é isso que a gente vê hoje. Hoje, você chama uma pessoa para ser obreiro, vem cá, quanto o pastor paga lá? É sério. Eu aceitei pregar o evangelho num lugar que quando dava 4 horas, 4:30 da tarde, já viu aquelas nuvens de mosquito que fica rodando assim? Já tinha mais de 2.000 mosquitos ali voando e era uma vala a céu aberto, irmão. Às vezes chovia, aquela chuva de verão, a gente corria com tudo para dentro de uma casa lá que estava em construção, mas a chuva entrava de nesga, assim, pegava a gente lá dentro. Para ganhar quanto? Nada, irmão. Não estava lá por dinheiro, estava lá... você sente prazer em estar sendo usado por Deus para ajudar alguém. Isso é bonito. Amém? Então hoje você não vê isso, as pessoas entram na igreja, mas ele revela aí, ele é canela de fogo mesmo. É isso que está acontecendo hoje, irmão. Manifesta um demônio, o pessoal sai tudo correndo, não fica não, irmão. Manifesta um tranca-rua aí daquele mesmo que pendura na gravata do pastor, enforca para ver se fica alguém, fica nada, irmão. Sai todo, por que houve? Tem um demônio lá dentro, não expulsa não. Negócio sério. Então hoje eu vou ser rápido com vocês. Ainda não é 8 horas, que maravilha, hein? Terminar cedinho. Vamos para 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vamos comigo. E presta atenção na mensagem. Você vai levar Jesus para a sua casa. Vai poder ajudar até outras pessoas. 2 Coríntios, capítulo 12. Vou repetir essa mensagem aqui, que Deus quer que eu repita essa mensagem. Gente, a gente não... pastor, cadê a banda? A banda está de pé. É que o rapaz não consertou o aparelho. Aí ele falou que até quarta-feira ele me entrega. Tá? Amanhã já é segunda-feira e tal. Ele disse, pastor, eu vou ligar para o senhor vir até quarta-feira, o senhor está levando. Eu falei, tá bom. Aí estou aguardando ele. Tá? Achou, pessoal? 2 Coríntios, capítulo 12. Você tem Mateus,
Marcos, Lucas, João, você tem Atos, Romanos, Gálatas, aí vem 1ª, 2ª Coríntios. Acharam? Então tá. Diz assim: a visão celestial e o espinho na carne. Muitos foram ensinados, informados, que o espinho na carne de Paulo foi um câncer. Sei lá, talvez uma diabetes, uma artrite, artrose, tendinite, não é nada disso. Essas informações estão tudo erradas. Diz o seguinte: em verdade, que não convém gloriar-me, disse Paulo, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. O Paulo teve isso. E sei que o tal homem, se do corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Tem coisa que não dá para falar. Eu tenho experiência celestial com Deus, se eu falar para você, você pode não crer. Então tem coisas que é melhor ficar calado. Guarda, como de vez em quando eu falo, o pessoal fica assim com a pulguinha atrás da orelha, mas aconteceu comigo. Eu não sou daquele de revelação, que passou um urubu aqui, um passarinho ali, não sei o quê. Eu não tenho esse negócio não, comigo está escrito, eu falo. E eu tenho que ter o Espírito Santo para saber o que Deus está falando através dessa palavra. Pode ser uma mensagem que é sua, como pode ser também uma correção que Deus está fazendo comigo. Eu tenho que ser humilde, eu preciso entender isso. Quer ver, tem pregador que só pá, e Deus fala com ele: não, isso não é comigo, é com você também, pastor. Tem que ser humilde, você tem que aprender. Mas de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. É achar que você é o cara, é o tal, não precisa de oração, não precisa de ninguém, não precisa orar por mim, que eu já sei tudo. Não faça isso. Você vai se perder, ou já está perdido. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Até uma vez eu participei de uma reunião de pastores lá ali é Piedade, esqueci o nome daquele lugar ali agora. E a reunião foi essa: você pede os membros da igreja para orar por vocês, pastores? E tem gente que às vezes só porque prega acha que não precisa de oração. Aí eu fui bem verdadeiro: eu peço. Pastor, mais tarde eu vou orar, lembra de mim, hein? Pastor, depois a gente conversa, eu sou da igreja X, estou indo para o culto agora, lembra de mim lá no culto, ora por mim. É tão bonito isso, irmão. Então é preciso entender isso, senão você sempre vai fazer a coisa errada. Mas, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Não foi uma doença, um espinho na carne. Como é o nome dessa doença? Olha aqui: a saber, quem era? O que é um mensageiro? O que é um mensageiro? É o que dá a mensagem. Entendeu? Só que era mensageiro do diabo. Está com essa mulher aí, vai com essa mulher não presta. Isso é mensageiro do diabo. Entendeu isso? Você não resolveu isso não, isso é comigo.
já tinha ido lá e largado o braço nele, tinha mandado fulano pegar isso, é mensageiro do diabo. Mensageiro do diabo. Não fala o que Deus mandou. Ei, isso aí tem cura não, irmão. É o que? Câncer? Tem cura não. AIDS? Rapaz. Já se despediu da família? É o mensageiro do diabo. Prestar atenção nisso. Rapaz, você indo à igreja, orando em casa, é a mesma coisa. Mensageiro do diabo. Porque os hebreus, o que eles disseram? Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Gente, eu chamo a igreja de self-service espiritual. Por quê? O seu corpo precisa comer arroz, feijão, carne, banana, pão, beber leite, enfim. O seu espírito não, irmão. A única forma do seu espírito se alimentar é na igreja. O seu espírito fica fraco. Você consegue odiar fácil, você não tem facilidade de perdoar, você não tem facilidade de respeitar, temer, fazer as coisas certas de Deus, porque o seu espírito está fraco. O Satanás está mandando nele. Entendeu? Se tiver que cometer um erro, vou fazer depois. Aí você fica triste depois que você comete o erro. Depois que você comete o pecado, bate uma tristeza. Mas o diabo vem e te abraça, que nada, isso aí é assim mesmo, amanhã você faz de novo. E você vê que você está no mensageiro do demônio. E você quer vencer esse demônio, mas como se você está preso às ordenanças dele? Tem que sair disso. Amém? E diz mais. Então foi dado para ele um espinho na carne. Como era o nome desse espinho? Igreja, acabei de falar. Mensageiro de Satanás. É quando dava a mensagem: Paulo, agora você já prendeu crente, já fez tanta maldade, agora fica escondendo atrás da Bíblia. Até parece que vai se salvar. Isso é o mensageiro do diabo. Entendeu? A lambança que você já fez, Deus não quer saber de você, não. Isso é o mensageiro do diabo. Mas, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o que Deus falou para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não é, não, comigo eu vou fazer acontecer, não, irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza é uma humildade, você é humilde. O camarada arrancou o retrovisor do carro, né? Deixei a Giane com a Letícia no colégio, ele entrou, o cara veio com um caminhão e blá! E eu peguei o carro e vim atrás dele. Aí ele, quando viu que eu estava seguindo ele parou o carro ali e tal. Aí abriu a porta do motorista, soltou, eu também soltei. Rapaz, eu falei, o que foi? Poxa, eu não vi teu carro. Eu disse, por que você correu então? E aí, como é que a gente faz? Eu só recebo pagamento tal dia. Eu falei, filho, eu não quero nada seu. Eu vim mais atrás de você para você não fazer isso. Porque você não sabe quem é que está no outro carro. Pode ser uma pessoa perversa que não quer conversa. É que eu só vou receber semana que vem, eu não quero nada seu. Pega o seu carro, vai trabalhar, Deus te abençoe. Mas não, Deus dá um jeito aqui. Aí fui lá, eu descobri que aquela capinha troca, fui lá, comprei a capinha, R$17, botei, está aí, novo retrovisor. Bem-aventurado,
misericórdia, Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, e que Deus se aperfeiçoa. Não, o retrovisor desse aí custa R$1.000. Irmão, aquela capinha foi R$17. E troquei de bom coração e não guardei a fisionomia do homem. O que ele está falando aqui? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se não tiver isso, como é que o poder de Cristo vai operar se o poder do diabo está em ação? Pelo que sinto prazer aonde? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É isso que tem que ser. Você tem que tirar tempo para orar. Você tem que tirar um tempo, pegar a Bíblia, ver uma mensagem, ler. Ou começa a ler lá em Gênesis, vamos ver aqui como é que começou tudo. Aí vai lá, abre a Bíblia, no livro de Gênesis. Vou ler só uma página que eu não gosto muito de ler. E daqui a pouco você passa a gostar, irmão. Vamos ver aqui. Criação do céu e da terra. Puxa, legal. E de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está fazendo uma leitura, você está botando coisa gostosa dentro de você. Amém, Jesus? Tem que aprender isso, gente. Tem que aprender isso. Vamos lá agora para Lucas. Você, cuidado com o mensageiro de Satanás. Vai fazer igual aquele negócio que você me falou, né? Entrar, não, isso aí, ó, faço não, faz não. Você já viu que o mensageiro é estranho. Presta atenção. Não é aqui não, gente. Eu estou em outro lugar aqui. É aqui. No versículo 33, é Lucas 23, versículo 33, a gente vai aprender algumas coisas aqui que é muito bom para a nossa alma, nosso espírito, que Jesus ensinou até na última hora, e hoje continua ensinando, né? Só que você precisa identificar a voz de Jesus, que é o pensamento positivo, e a voz do diabo, que é um pensamento negativo. Ele é desanimador, a voz do diabo. Às vezes você tem uma carninha para assar, você tem tudo, tem o pimentão, tem o cheiro verde, tem o coentro, tem tudo, tem a cebola, tem o alho. Mas demanda, frita um ovinho que é mais rápido. Quando você vê a carne está lá, 1 mês, 2 meses, que você tem, ele bota um desânimo para você não fazer nada. Aí você come mal por causa disso. Então diz aqui, e quando chegar, versículo 33,
E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus olha para nós, eu acho que Ele continua falando isso, porque se você soubesse o mal que você faz, misericórdia, você não faria. A pessoa que pensa em se matar, tomar chumbinho, meu irmão, quando você vê o seu espírito deixando o seu corpo, porque você envenenou ele, você não é isso que eu quero, e querer voltar não dá mais. E uma coisa que você podia resolver orando, conversar, senta, conversa, pede o Espírito Santo, entra na nossa conversa aqui para a gente não falar nada errado e resolve as coisas. Então, e repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo. E se é o Cristo, o escolhido de Deus, salva você mesmo, você não é o Cristo escolhido de Deus. Mas, ô Ana Clara, parabéns, tá? Bom, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Isso ainda hoje acontece, essa zombaria. Uma vez um pastor disse assim, esse pastor Mota aí, conversinha, nem casa própria ele tem. Falou assim. Aí o outro veio falar comigo, falei, aí, ele tadinho, não conhece as escrituras. Aí um dia eu encontrei com ele, opa, tudo bem? Opa, sempre essas pessoas, a paz do Senhor, faz aquela festa. Mas é hipócrita. Aí o que eu fiz com ele? Ele disse, eu já leu sobre Paulo, onde ele morava? Não, vou mostrar para o senhor. Aí eu mostrei lá, no final do livro de Atos, e Paulo que morava na sua casa alugada. Eu não tinha visto isso, irmão. Irmão, você pode ter a escritura da tua casa, ela ainda é alugada. Porque você morre e não lembra, irmão. Alugado, só isso. Amém? Mas, e também por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Sai daí da cruz, depois vem tirar a gente aqui. O pessoal no perrengue, mas zombava. Coisa séria. Respondendo, porém, o outro, por isso que há uma passagem na Bíblia que diz: se houver dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Olha isso aqui, por quê? Respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele repreendeu o colega. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez.
e disse a Jesus: Senhor, olha do que ele chamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para o outro ele não falou nada. Por isso que se houver dois no campo, um será levado e o outro será deixado. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Sabe o que é trevas? De você não enxergar um palmo aqui na frente do olho. É trevas, acabou. E no versículo 45, e escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, inspirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. O centurião reconheceu, disse: olha, na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E vendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, que é pedra, onde ninguém ainda havia sido posto, e era o dia da preparação. E amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Digam graças a Deus. Aqui tem um detalhe aqui que eu colei, que nós não podemos jogar fora, gente. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Um aviso que muitas das vezes a gente recebe um aviso e a gente não dá confiança. Às vezes a sua esposa
ela te dá um conselho, fulano, muda. Conversa. E muitas vezes ela está certa no que está falando, está faltando só isso para você ser mais abençoado. E às vezes é o marido que fala com a mulher, mulher, para com isso, deixa a vida dos outros, para de ficar jogando praga, dizendo que o filho de fulano é isso, o filho de fulano é aquilo, muda, e a pessoa não dá ouvido. A mulher de Herodes, ela deu um conselho para ele, deixa eu te mostrar aqui, quando a mulher de Herodes, Lucas 23, e ela disse assim, olha, Herodes, não se mete nisso não, esse homem é justo. A mulher de Pilatos, aliás, ouvindo falar, hein? 50, 12, acho que não é isso tudo não. Deixa eu ver. Ela falou com ele. Não. Ela olhou, falou com ele, chamou ele e disse, ô Pilatos, vem cá. Olha, esse homem é justo, não se mete nisso não. Lucas 5. E às vezes a gente recebe um conselho, olha, mas ele é safado, beberrão. Esse é um homem de Deus lá, que isso para lá. E só que Jesus não bebia, não fumava, não andava armado para querer matar os outros, nada disso. Aí, o que a gente faz? Tinha que soltar uma pessoa. E o povo optou em soltar Barrabás. Eu perdi essa parte aqui. Sim. Pega aí o versículo 3 junto comigo. Acharam? Lucas 23. Vamos pegar do versículo 3, vai dar para a gente achar aqui. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhes, o que ele falou? Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma nesse homem. Mas ele insistia cada vez mais, dizendo, alvoroça o povo e ensinando por causa da Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naquele dia estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, e interrogavam com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes com seus soldados, obrigado filho, deixa aqui. E Herodes com seus soldados desprezou-o, escarnecendo dele, e vestiu-o de uma roupa resplandecente.
e tornou enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando a vossa presença, nenhuma culpa de que os acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remete, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-eis. E era-lhe necessário soltar-lhes um dentre, por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui, e solta quem? Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que havia a fazer que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou a Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe o que, pessoal? A cruz das costas, para que a levasse após Jesus. Mas tem uma parte aqui que eu me perdi. No 27? É o Mateus 27, é por isso que eu me perdi aqui. É o Mateus 27, vamos lá, é rapidinho. Gente, muita gente já morreu, muita gente está doente, muita gente ficou inimigo de pai, de mãe, porque não ouviu o conselho de alguém. Muita gente pediu as contas, está desempregada até hoje, porque não ouviu o conselho de alguém. É isso mesmo, é 27, eu acho que é 27 e 23. Ou 33, deixa eu ver. Não. A mulher do Pilatos. Tá. Eita. Como é que eu perdi isso, gente? Oi? 27, 19. É isso mesmo. Presta atenção, olha isso. Estando ele assentado no tribunal, é isso mesmo.
Está lá o Pilatos sentado lá no tribunal. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher, olha aí, mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Estava dizendo a Pilatos: sai fora disso. Às vezes a mulher fala: por que você vai fazer isso contra fulano? Aquele homem é de Deus, ou aquela mulher. Porque amanhã a pessoa está aí arrebentada, irmão. Que a pessoa que muitas vezes é repreendida e endurece a servir, não se curva, uma hora vai quebrar a cara. Entendeu? É igual o filho que não honra pai, não honra mãe. Pensa que isso é brincadeira, isso é sério. Há uma promessa, olha só, presta atenção. O Senhor disse assim para Jeremias: viste bem. Como é que é o resto? Pois eu velo. Sabe o que é velar? Vigiar. Pois eu velo sobre minha palavra para cumprir. E a palavra de Deus diz o quê? Honra o seu pai e a sua mãe, para que prolongue os seus dias, senão você não vai muito longe. E tudo lhe vá bem. Se eu não honro meu pai e minha mãe, eu não vou muito longe e nada meu vai bem. Deu para entender? Tem que vigiar. Deus falou assim, falou, então eu tenho que obedecer. E o diabo sabe que há uma promessa de Deus, faz você errar. E aí diz: o Senhor não falou que vigia a sua palavra para ser cumprida? Vai voltar atrás? Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras... E aí? Então, peraí, deixa eu me apoiar aqui. É assim, irmão. E outra coisa, o que Deus manda você fazer. A pastora Fabiana falou comigo aqui, versículo 19. Natasha, Deus abençoe. Então, gente, aquilo que Deus fala para você fazer e você não faz, você está em pecado. Você negou a palavra. E o que despreza a palavra, o que está escrito? O que é perecer? Gente, é sério. Eu tomo muito cuidado com a palavra. Muito cuidado. Que é para Deus, quando eu clamar, Ele me atender. Eu clamo Deus, Deus não me ouve quando eu estou em pecado. E aí? Por isso eu tomo muito cuidado. Em casa, graças a Deus, não tem negócio de mentira, a gente vigia muito. Não faço isso não. Bateu lá, pastor Mota está aí, pode dizer que eu estou. Não tem isso, não, diz claro que eu não estou. Não, irmão, não dá. Eu não prego que o Satanás é o pai da mentira. E eu sabendo que ele é o pai da mentira, por que eu vou mentir? Posso estar em qualquer lugar. Bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Eu sou casado sim, é uma aliança aqui. A outra está no dedo da minha esposa. Sou casado sim, eu tenho uma esposa sim. É desse jeito, não sei não como é que vai ser. Amém? Glória a Deus. Então vem para cá para a gente orar junto. Em nome de Jesus. Olha lá, cedinho, olha. Cedinho. E domingo que vem, aquele pãozinho que eu falei. E às vezes a sua mulher não enxerga mais você como marido. Ou o marido não enxerga mais a mulher como esposa. Então, na hora que você estiver sentado lá junto com ela, você vai quebrar o pão assim, ó.
igual Jesus fez lá em Lucas 23. Lucas 23 não, ele partiu o pão ali, aí conheceram. Tudo bem, Betão? Glória a Deus. Domingo, até tem que comprar o plástico para botar o pãozinho dentro ali, direitinho ali, para não fazer nada errado. Glória a Deus. Olha, nós vamos fazer aqui uma oração. A Bíblia diz assim, olha, em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de dor. Às vezes a pessoa sai do corpo, você vai para tanto lugar, o seu corpo está aqui dentro da igreja, mas você está em outro lugar. Agora, na oração, vou pedir a você para andar dentro da sua casa. Você vai fechar os olhos e você vai sentir. Você vai entrar no teu quarto, você vai deitar na sua cama, abençoando. Você vai lá no seu armário de compras, seu armário de roupa, aquele cantinho que mais você se aborrece, vai lá, manda o demônio sair. Entendeu isso? Você vai conseguir fazer isso. É tipo um arrebatamento de sentido. Você vai sair daqui e vai entrar na tua casa agora, no seu emprego, botar o capiroto para correr de lá, na sua rua. Ah, pastor, tem coisa na minha rua. Bota para correr. Jesus te deu poder, te deu autoridade. Passa lá. Ninguém vai te ver, você está lá em espírito, andando na sua rua. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está em nosso meio. E nós agora em espírito vamos dar um passeio. Nós estamos indo agora na nossa casa, você está indo na sua casa. É muito rápido, você não precisa nem pegar ônibus, mototáxi, nada disso. No mundo espiritual é muito rápido. Você já está em casa. Você não precisa nem de chave para abrir a porta, você pode entrar. Em espírito, você está olhando agora lá a tua sala. Você está olhando agora a sua cozinha, o seu quarto, outro quarto, terraço, você está olhando tudo e mandando que o diabo saia de lá, da sua cama, da sua roupa. Manda sair, no seu emprego, sua empresa, manda sair de lá agora. Aí o meu filho está em casa, ou minha filha, chamei para vir à igreja e dizer, negócio de igreja não é comigo. Põe a mão na cabeça dele, você está aí dentro da tua casa. Manda Satanás soltar agora o cérebro dele, a alma dele. Isso, a coisa é séria, gente. Não aceita isso, manda sair da tua cama, o lado que você dorme, vai lá, bota a mão e diz, pode sair daqui agora. Em nome de Jesus. Isso, manda embora. Jesus disse, eis que vos dei poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Manda bater em retirada, manda descer lá para o lago que arde com fogo e enxofre e não voltar mais. Manda pegar esse mal-estar, tirar as mãos da sua pressão que está descontrolada, tirar as mãos da sua glicose, sair com esse reumatismo, essa dor no nervo ciático, na cabeça do fêmur, esse mal na coluna, essa indisposição. Manda sair agora em nome de Jesus.
Põe a mão lá na tua filha, no teu filho, isso é sério. No teu pai, na tua mãe, no teu avô, que vai sair agora, demônio. Nome de Jesus. E não volta mais. Põe a mão na cabeça da esposa agora, uma mão na cabeça, a outra no coração. Sai agora. A mesma coisa o marido. Em nome de Jesus, e nunca mais torne a voltar. Pai, eu agora consagro a casa dessas pessoas, transformando-as num pedacinho do céu, Senhor, em nome de Jesus. E que aquela paz que o Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Que essa paz entre neles agora, que eles possam sair daqui rindo, brincando, dizendo: nossa, que paz que está no meu coração. Eu fui visitado por Jesus, eu fui tocado por Jesus. Agora, Pai, eu te peço, recebe deles as ofertas, os dízimos, porque não é meu, é seu, e conforme o Senhor prometeu, os que me honram, eu honrarei. Agora cobre eles com seu manto de justiça, e leve em paz, livra de assalto, bala perdida. Não deixa que eles se aborreçam, não deixa que a tristeza visite nenhuma dessas pessoas, nem aqui, nem pelo Facebook, nem pelo nosso canal de YouTube, nem pelo Instagram, em nome de Jesus, nem pela nossa rádio IPEC, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Cobre, Pai, com seu manto de justiça e leve em paz. E vocês desejem para o seu irmão um ótimo restante de domingo. Deus abençoe. Vão na paz de Jesus, tá bem? Vão ter uma semana muito abençoada, hein? Muito abençoada. Deus abençoe. Fiquem na paz. Pegou não?